Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estou trazendo hoje o tutorial dessa blusa linda, que ficou uma graça, veste super bem, é confortável. Vocês viram aí no comecinho como é que ela fica no corpo. Espero que vocês gostem e preciso deixar algumas informações. A primeira delas é quanto a quando eu me referir à parte de axilas e subida de cavas ou descida de cavas, tá? Sempre que eu me referir a axilas, eu vou estar falando dessa parte aqui horizontal, que fica realmente por baixo do braço. E quando eu me referir à subida de cavas, eu vou estar falando dessa subidinha e descida de cavas, obviamente, da descida das cavas. Provavelmente vocês vão ver algumas tarjinhas aí para frisar essa informação para que não fique dúvidas. Independente de qual lado for, tá, pessoal? Então, subida de cavas é subida de cavas tanto de um lado quanto do outro. Descida de cavas é descida tanto de um lado quanto do outro. Bem como essa parte horizontal, que eu vou estar sempre me referindo como parte da axila. Eu vou passar agora as medidas. A gente tem aqui na circunferência da blusa 43 centímetros em um dos lados e 43 no outro lado, que vai totalizar 86 centímetros no diâmetro total da blusa. Do ombro até a barrinha, vamos ter 44 centímetros, levando em conta esse tamanho que eu fiz, que vai ser mostrado no decorrer do vídeo. Vou medir a cava. E a cava a gente sempre mede com a fita em pezinha, não é deitada, tá, gente? Então, medindo a cava aqui com a fita, a gente vai ter em média 21 centímetros depois de pronta. Lembrando que antes de fazermos os acabamentos, a cava não vai ter essa medida de 21 centímetros, ela vai ter uma medida um pouco maior. Quanto à gola, a abertura da gola, se a gente deixa ela reta, vamos ter, em média, nessa abertura, 24 centímetros, ficando retinha desse jeito. Com relação aos tamanhos, eu vou estar explicando aí no decorrer do tutorial, para que vocês possam fazer o tamanho pequeno, médio e grande. Gente, eu fiquei apaixonada por essa blusa. É uma delícia de fazer, muito legal montar esses pontinhos. Sem falar da cor, que é uma cor neutra, linda, elegante. Acredito que muitas pessoas vão gostar dessa cor e de montar essa blusa. Então, agora vamos à nossa videoaula. Os materiais que eu utilizei para a montagem da nossa blusa foram agulha de crochê de 3,5 milímetros, agulha para tapeçaria, para que possamos fazer a união dos ombros, tesoura, fita métrica e marcadores de pontos. Quanto ao fio que utilizei, é um novelo de 150 gramas, tem 508 metros, é 100% algodão mercerizado, tex de 295, a agulha indicada de 2 milímetros, mas eu utilizei a de 3,5 para que terminasse mais rápido o trabalho, sem perder a qualidade, obviamente. A cor vai estar aparecendo para vocês aí na tela. Eu utilizei um novelo inteiro e metade de outro novelo. Esse aqui é o que sobrou do segundo novelo. Então, para o tamanho M, vocês vão ter mais ou menos esse gasto de fios. Para o tamanho P, vai sobrar um pouco mais de fios. E para o tamanho G, acredito que 2 novelos seja suficiente. Vamos dar início à primeira carreirinha da nossa blusa, que será a dos lequinhos. Eu faço dessa forma, esse nozinho inicial, mas vocês podem fazer da forma que preferirem. Então, insiro a agulha aqui, nesse espacinho, faço um giro no sentido horário, laço o fio lá atrás e trago para frente. Depois que ele chega aqui na frente, eu ajusto o nozinho. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laçar o fio e inserir a agulha nessa primeira correntinha que se formou do nozinho, deixando uma alcinha para aqui para cima, e depois que eu viro, eu tenho 2 do outro lado, puxo o fio que está atrás, agora tenho 3 laçadinhas. Laço novamente o fio atrás, passo por dentro de uma laçada e ainda tenho 3. Mais uma vez eu laço, passo por dentro de 2 agora, ficando 2. Laço mais uma vez e finalizo passando por dentro das 2 últimas.
tenho agora o primeiro elo da minha carreirinha. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, laçar o fio e agora eu vou inserir a agulha dentro do elo que formamos. Ajustar e puxar a alcinha lá atrás. Temos agora 3 alcinhas novamente e vamos repetir o processo que fizemos no primeiro elo com esse ponto alto alongado. Tenho agora 2 elos. Façam uma quantidade de elos que quando vocês forem unir o início da carreirinha com o final, num círculo que vocês vão ver agora mais para frente, fique numa medida que vocês consigam passar na circunferência do busto, deixando pelo menos uns 3 centímetros de folga, tá? Não deixem justinho, para não ter dificuldade depois para vestir a blusa. É imprescindível que os elos sejam múltiplos de 3, ou seja, vocês fazem 3 elos, mais 3, mais 3, mais 3, até chegar na circunferência no tamanho adequado para cada medida aí de vocês. Eu vou fazer agora uma quantidade de elos em múltiplos de 3, vou mostrar como vocês fazem a união de uma ponta com a outra e os pontos que vamos subir a partir dessa carreirinha desses elos, os pontos fantasia. Fiz um modelo com 18 elos, que é divisível por 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. Mas, na realidade, a minha quantidade de elos adequada para o tamanho médio foram 57 elos. 57 é um número também divisível por 3. Eu vou mostrar agora para vocês como a gente vai fazer essa união dessas duas pontas, levando em consideração que automaticamente no desenvolvimento dessa carreirinha ele vai ficando de forma circular. Temos do lado de dentro os pontinhos altos alongados e desse lado mais externo as correntinhas. Para unirmos uma ponta à outra, vamos fazer o seguinte. Eu finalizei aqui o meu último elo e agora eu vou inserir a agulha nessa alcinha aqui do elo que fica na outra ponta e fazer um ponto baixíssimo. Unimos as duas pontas. Agora vocês vão virar essa carreirinha para um lado do avesso. Esse lado do avesso vai ficar para cima, o lado direito é esse que está para baixo. A gente faz esse movimento, insere a agulha dentro do elo e fazemos outro ponto baixíssimo. Vocês vão seguir por esse lado que eu acabei de mostrar até chegar nessa outra ponta, que também vai ser preciso que façam esse movimento para que o lado do avesso fique para cima. E aí vocês vão seguindo assim até chegar ao finalzinho. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro desse elo. E em seguida, vou contar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo elo, faço um ponto baixo. Conto 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo elo e faço mais um ponto baixo. A gente vai seguir com essas correntinhas, intercalando sempre nos elinhos, 4 em 4 correntinhas, até chegar nesse finalzinho, que como eu tenho que lembrar para vocês, façam esse movimento para que fique com o avesso para cima. Aqui vocês vão fazer o último ponto baixo e eu venho mostrar como vamos passar para a próxima carreirinha. Chegando no final da carreirinha, já fiz as 4 correntinhas, tenho aqui o último elinho. Então, lembrando que a gente precisa fazer esse movimento para que o lado do avesso fique para cima. E eu faço o último ponto baixo dessa carreirinha, faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e vou para esse pezinho aqui, desse início da carreirinha, onde tem um ponto baixíssimo, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho para dentro desse elo, faço um ponto baixíssimo. E vamos fazer agora 7 pontos altos alongados juntinhos dentro desse elo. Então, fiz uma correntinha, um ponto baixíssimo, melhor dizendo. Vou fazer agora 3 correntinhas, 1, 2, 3.
e fazer pontos altos alongados, como vocês já viram como se faz esse ponto, quando estávamos fazendo a carreirinha de elos. Contando, gente, os 7 pontos altos é contando com essas 3 correntinhas. Eu vou fazer os 7 e volto. Terminei os 7 pontos altos alongados. Agora eu pulo aqui essa primeira correntinha, vou para essa segunda e faço um ponto baixo. Conto 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou para essa segunda correntinha do elo seguinte e faço um ponto baixo. Agora sim, eu vou iniciar a carreirinha dos 7 pontos altos alongados, da mesma forma que fizemos aqui nesse elinho. Vai ser repetição desses pontinhos aqui que fizemos no início, tá? Vocês façam de vocês e eu já volto. Fiz o meu segundo lequinho, aqui tem o primeiro, temos o segundo agora. E, pessoal, cuidado para vocês não confundirem, na hora que forem contar essa quantidade de pontos altos alongados, não confundirem com essas correntinhas aqui, que fazem parte dessa carreira que fica por baixo dessa outra, que é a terceira que estamos fazendo dos lequinhos. Não contem com essas correntinhas, contem com realmente só os pontos altos alongados, num total de 7. Agora, vocês vão fazer o mesmo que fizemos aqui, vamos para a segunda correntinha, temos aqui a primeira, vamos para a segunda e fazemos um ponto baixo. Contamos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos pular a primeira, vamos para a segunda correntinha desse elo seguinte e fazemos um ponto baixo. E agora a gente vai repetir o lequinho dos 7 pontos altos alongados. Então, essa sequência é até o final da carreirinha. Façam a de vocês e eu volto. Cheguei no final da carreirinha, já fiz aqui as 3 correntinhas, fechei aqui nessa correntinha central, que é a segunda correntinha, nesse sentido. Agora, eu não vou fazer nenhuma correntinha de separação, venho para aqui para a terceira correntinha desse primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Terminamos a terceira carreira. Vamos fazer agora 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais uma correntinha de espaço, laçar o fio, vamos para o ponto seguinte e fazer um ponto alto alongado. Em seguida, fazemos mais uma correntinha de separação, passamos o fio e fazemos outro ponto alto alongado no ponto seguinte. A gente vai fazer 7 pontos altos alongados sobre esse lequinho da base, separados por uma correntinha e um ponto sobre cada pontinho, um juntinho do outro. Vou fazer aqui os meus 7 e volto. Fiz os 7 pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Agora, eu não faço correntinha de espaço, venho para essa correntinha central aqui desse elinho seguinte. Tem uma correntinha sobrando aqui, outra na ponta, eu venho para essa central, insiro aqui nessa correntinha a agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou reiniciar essa mesma carreirinha dos pontinhos leques separados sobre esse lequinho aqui da base. Então, eu venho para o primeiro ponto, faço um ponto alto alongado, uma correntinha de espaço e faço outro ponto alto alongado sobre o ponto seguinte. E será assim a repetição da nossa carreirinha até o finalzinho. Façam de vocês e eu volto. Final da carreirinha, já prendi aqui nessa correntinha central com ponto baixo, depois que terminei esse lequinho. Agora, eu vou procurar aqui a terceira correntinha, deixando uma correntinha aqui de espaço, porque essas correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto alongado desse lequinho, que foi o primeiro da carreirinha, e ele tem uma correntinha de espaço entre um ponto e outro. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal, esse ponto aqui eu já usei, agora com um ponto baixíssimo, vou para o segundo, faço um ponto baixíssimo dentro dessa correntinha do segundo,
Entro aqui sobre esse ponto alto alongado e faço um outro ponto baixíssimo. E venho para esse espaço aqui, fazendo mais um ponto baixíssimo. Percebam que eu pulei aqui o primeiro ponto, pulei o segundo ponto. Tô nesse segundo espacinho aqui. E agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular, melhor dizendo, esses 3 pontos aqui da base. Primeiro, segundo, terceiro. Entro nesse espaço, deixando 2 pontinhos aqui de sobra e faço um ponto baixo. Conto novamente 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo o primeiro ponto do próximo leque, pulo o segundo e depois do segundo eu fecho com um ponto baixo. Gente, quando vocês forem fazer essas correntinhas de união de um leque com o outro, não façam muito justinhas, porque vai ser preciso trabalhar com elas na próxima carreirinha. Então, a gente vai precisar desses espacinhos, dessas correntinhas. E para que não fique muito difícil de inserir a agulha, não façam muito apertadinhas, tá bom? Cheguei no último lequinho, já fiz as 4 correntinhas que unem um leque com o outro. Aqui eu já tenho o início da carreira das correntinhas. Eu vou inserir a agulha nesse pontinho baixíssimo aqui do início e fazer um ponto baixíssimo. Venho para dentro desse elo que se formou com essa carreira que acabamos de fazer e faço outro ponto baixíssimo. Aqui dentro desse elo eu vou fazer 7 pontos altos alongados, como fizemos nessa carreirinha aqui de início. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto alongado, mais outro ponto alto alongado. Lembrando, pessoal, que essas correntinhas contam como um ponto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos alongados. Tem que totalizar em 7. Eu vou fazer os meus 7 e volto. Fiz 7 pontos altos alongados. Agora, eu venho para essa primeira correntinha, como eu havia falado para vocês, que a gente vai precisar trabalhar com essas correntinhas. Insiro aqui nessa correntinha, deixando só um fiozinho por cima, uma alcinha, e faço um ponto baixo. Venho para a segunda correntinha, faço a mesma coisa. Na terceira correntinha também. E na quarta e última também um ponto baixo, ficando com ficando com 4 pontos baixos nesse espacinho aqui das correntinhas. Agora, a gente vai laçar o fio e fazer novamente aqui 7 pontos altos alongados, repetindo o que fizemos aqui nesse lequinho. Façam de vocês e eu volto para mostrar. Eu vou seguir até o finalzinho da carreira, gente, porque é só essa repetição aqui, como vocês já estão sabendo. Final da carreira eu volto. Cheguei no finalzinho da carreira, já fiz os 4 pontos baixos aqui sobre essas correntinhas que ficam nesse espacinho. Agora, eu venho aqui para a terceira correntinha do leque seguinte, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, vocês vão perceber que eu vou repetir essa carreirinha aqui desses lequinhos que tem os pontinhos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, uma correntinha de separação, venho para o ponto seguinte e faço um ponto alto alongado. Fiz o último ponto alto alongado desse lequinho espaçado, onde os pontinhos são separados por uma correntinha. Aqui eu tenho 4 pontos baixos nessa base, então eu vou pular o primeiro, venho para o segundo e faço um ponto baixo. Venho para o terceiro e faço outro ponto baixo. Depois desse segundo ponto baixo, a gente vai iniciar o leque do jeito que fizemos anteriormente. Um ponto alto alongado, uma correntinha de espaço, no ponto seguinte, outro ponto alto alongado, e agora vocês já sabem como é esse lequinho. Então, eu vou até o final, vocês façam de vocês e eu volto. Finalizando essa carreirinha,
já fiz os 2 últimos pontos baixos sobre os 2 pontos baixos centrais aqui da base. E agora eu venho para a terceira correntinha, de modo que fique uma correntinha sobrando aqui entre um pontinho e outro. E aí eu faço um pontinho baixíssimo e finalizei a carreira. Agora, pessoal, a gente vai repetir o mesmo que fizemos sobre essa carreirinha aqui, que vocês percebem que é a mesma que acabamos de fazer. Por cima dessa carreirinha, a gente fez uma carreirinha de correntinhas, 4 correntinhas. Vou fazer aqui o início para que vocês lembrem, tá? Depois desse ponto que fechamos, a gente vem para esse pontinho do espaço, essa correntinha, e fazemos um ponto baixíssimo. Em seguida, vamos para esse ponto alto alongado da base e fazemos um ponto baixíssimo. Agora, nesse espacinho, fazemos um ponto baixo. Agora, a gente faz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Pulamos 3 pontos da base e fechamos nesse espaço, deixando 2 pontos aqui sobrando. Ponto baixo. Em seguida, fazemos 4 correntinhas, que não podem ser muito apertadas. 1, 2, 3, 4. Pulamos esses 2 pontinhos do leque seguinte, inserimos aqui nesse espacinho e fazemos um ponto baixo. Certamente vocês lembraram agora como é essa carreirinha que vamos fazer. Depois dessa carreirinha, a gente vai repetir essa carreirinha dos pontinhos leque fechadinhos, vindo para cima aqui, ó, dessas 4 correntinhas, fazemos 4 pontos baixos, um ponto dentro de cada correntinha. E depois repete o lequinho dos pontos altos fechadinhos, altos alongados, tá, gente? Fechadinhos assim, sem separação. E depois a gente vai fazer essa outra carreirinha de pontinhos altos alongados com a correntinha de espaço. É só vocês voltarem o vídeo um pouquinho, que agora é só repetição, até vocês chegarem na altura que desejarem. Cheguei na altura adequada para o corpinho da minha blusa e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreirinhas dos lequinhos. Essas 10 carreirinhas ficaram numa medida de 25 centímetros. Como vocês devem estar observando, eu já fiz as divisórias de frente e costas e já iniciei a subidinha da frente. Eu vou fazer a parte da frente para desenvolver o decote, que eu ainda não sei como vai ser feito, ainda estou aqui pensando. E quando eu for fazer a parte das costas, vocês vão aprender com detalhes a fazer as duas partes. São idênticas, então não vai ter nenhuma dificuldade. A única diferença com relação à frente e costas é que a frente é um pouco mais larga por conta do busto e as costas um pouco mais estreita. Agora vamos para essas divisórias de frente, costas e cavas. É muito simples essa divisão, pessoal, então primeiro vocês ignorem esses lequinhos que estão aqui por cima, que já são a subidinha da parte de busto. Levem em conta só esses lequinhos completos aqui. E a gente vai tomar como divisórias, a gente vai iniciar, na verdade, a subida a partir da carreirinha das correntinhas que ligam esse lequinho mais aberto ao outro lequinho mais aberto. Então, como vocês lembram, a gente tem aqui uma carreira de correntinhas, onde esse lequinho fica por cima e ela atravessa aqui para outro leque, formando esse espacinho. Então, vocês finalizem nessa carreirinha. Eu vou mostrar aqui de forma mais clara. Vocês finalizem nessa carreirinha aqui, tá bom? A última carreirinha antes de a gente subir as cavas. Quando vocês terminarem a carreira de correntinhas, que eu acabei de falar, vocês vão marcar um leque. Para o tamanho P, eu sugiro que vocês marquem do mesmo jeito que eu marquei para o tamanho médio, que a diferença vai ser pouca, tá? Então, eu marquei aqui um leque com esse marcadorzinho verde, não sei se vocês estão vendo verde ou amarelo, eu vou considerar verde. Então, eu marquei com esse marcador verde, contei um leque, segundo leque, no terceiro eu marquei com o marcador azul. Esse marcador está dizendo que depois dele já é a minha cava. A mesma coisa para o outro lado.
Contei primeiro, segundo, terceiro e marquei com o marcador azul, que está me dizendo que para a esquerda agora é minha cava. E aí, eu não contei com esse, tá, pessoal? Contei um, dois, terceiro, marquei. Sem contar com o do meio, um, dois, terceiro, marquei. Eu sugiro que para o tamanho P vocês mantenham essa quantidade, porque a diferença é muito pouca. Porém, para o tamanho G, a sugestão que eu dou é que vocês não marquem no terceiro, e sim no quarto, que vai depender muito da largura da parte de busto de quem for vestir. Então, a sugestão é essa. Para o P, eu manteria, tá bom? A não ser que a pessoa seja muito magrinha, não tenha quase busto, aí sim você pode até diminuir. Marcar, sem ser no terceiro, marcar no segundo, contando depois desse central, primeiro, segundo. E aqui do mesmo jeito, mas, como eu estou dizendo, seria para alguém realmente muito magrinho. Eu sugiro que mantenham desse jeito aqui para o tamanho médio e o tamanho P. E o G eu acabei de explicar, mas são sugestões, tá, pessoal? Vocês vistam, a melhor sugestão eu entendo que é vocês vestirem e medirem. Porém, quando vocês forem marcar, não deixem essa marcação muito próximo da axila, não. Então, vocês deem um espaço aqui considerável para chegar na partezinha da axila. Eu tô falando no sentido horizontal. Não aproximem, não. Isso aqui, se vocês forem medir assim, gente, olha. Suponhamos que vocês vestiram, tá? Vocês estão vestidas com a blusa. E aí, vocês vão iniciar aqui a subida do busto. Então, vocês colocando a agulha dessa forma aqui, o busto ainda vai ficar uma parte para fora, tá? Não muito, mas vai ficar uma parte para fora, porque a gente vai precisar dessa margem aqui, ó, uma margem boa, para a gente fazer acabamento. Então, deixe uma distância boa aqui para chegar no braço. Não importa que ele deixe uma partezinha lateral aqui, ó, da pontinha do busto para fora, porque vai ser coberta com o acabamento. E com relação, gente, à cava, preciso mostrar para vocês que nesse tamanho médio, o que vocês virem de marcador laranja representa as costas. Então, a cava, depois que eu marquei aqui com o marcador azul, nesse leque aqui, que vocês estão vendo, eu contei melhor dizendo, um, dois, três, e marquei o quarto leque. E aqui para a esquerda vai ser minhas costas. Então, do mesmo jeito, vocês fazem outro lado. Se vocês fizerem um tamanho maior, um tamanho G ou GG, certamente vocês vão ter um espaço maior aqui. Vocês vão ter mais um leque para poder marcar. Mas é como eu falei e estou realmente frisando, vocês precisam provar e ver a medida que vai ficar adequada. Vocês meçam aí a cava, vejam se não vai ficar muito rente, assim, as costas muito junto do braço, como eu falei, só repetindo. E essa parte do busto não pode ficar muito junto do braço, porque vai incomodar. Então, vocês deixam um espaço bom aqui para a gente poder, ó, fazer os acabamentos, tanto de subida das laterais da cava, e quanto essa parte aqui também, que é importante que depois que vocês desenvolverem a parte do busto que eu vou mostrar, vocês vão aprender vendo quando eu for fazer as costas, vocês também deixam uma altura muito boa aqui, tá? Deixa eu conseguir aqui diminuir. Vocês deixem uma altura muito boa aqui, ó, nessa região, que se subindo aqui, você vai chegar na curvinha da axila, do braço. Mas aí vocês vão ver quando a gente for fazer essa parte de subida. E nas costas, eu deixei... Vou explicar para vocês também, não estranhem esse cordãozinho, tá? Eu vou explicar o porquê desse cordãozinho. E aí, nas costas, eu deixei o seguinte. Marquei, como eu mostrei com o marcador laranja. E deixei 1, 2, 3, 4 leques livres e marquei o quinto. Mas aí, mais uma vez, eu repito, vocês meçam, vejam o que é que fica ideal para vocês. Eu não sei quantos leques vocês têm aqui nessa lateral, vocês podem estar com a blusa mais larga, né? E aí vai depender realmente de quando vocês vestirem e ver o que é que fica adequado. Quanto a esses cordõezinhos que vocês estão vendo aqui, eu prendo quando eu vou fazer a medida para saber se a distância da subida do busto tá adequada para poder medir essa cava, tá? Essa cava aqui que eu acabei de mostrar. Então, eu prendo com cordãozinho, simulando uma alcinha. Prendo na parte de trás,
prendo na frente e provo. E aí eu verifico se ficou uma distância adequada aqui de pelo menos uns, no mínimo, uns 2 dedinhos, uns 2 a 3 centímetros aqui, para poder encostar aqui nessa parte do braço, que eu gosto de ter espaço aqui para o acabamento, senão não fica legal. E a mesma coisa eu fiz do outro lado, eu prendi também o fiozinho, a parte da frente aqui já soltou, mas eu faço isso, sugiro que vocês façam desse jeito, porque aí não tem perigo de errar. Na hora que vocês forem fazer as divisórias, deixar o espaço da cava, tanto de um lado quanto do outro, e delimitar as costas, bem como a parte da frente da subida do busto, do jeito que eu expliquei. Agora eu vou subir a parte de busto, vou bolar aqui o decote e logo em seguida vocês vão estar vendo como ficou para a gente poder iniciar a parte das costas e vocês fazerem igual, apenas com a distância que eu acabei de explicar para vocês. Gente, subi a parte da frente do busto e automaticamente cavas, de modo que os leques ficaram com o lado direito virados para cima. E a mesma coisa que vamos fazer aqui nas costas. Essa parte aqui é das costas e a gente vai subir de forma idêntica ao que eu fiz na frente, apenas com aquela diferença que eu havia explicado com relação à distância na marcação que fizemos.